Capítulo 18. Comida e vinho. Pouco mais de uma semana depois do início do meu cativeiro, acabou-se-nos a comida. Até essa altura não tínhamos comido bem, apenas o suficiente para nos aguentarmos. E eu não tinha pensado muito nem um pouco a respeito de onde vinha o que comíamos, nem a respeito de onde viria de futuro. Pura e simplesmente não pensava nisso. Era óbvio que Mitchell e Barzi estavam no acampamento havia muito tempo. Não tinham morrido de fome. Tinham de continuar a comer. Tinham de certeza um plano qualquer. Mas então ficamos sem comida. As caixas isotérmicas estavam vazias. Não havia nada nas caixas de plástico. Nem uvas, nem tortilhas, nem bolachas, nem maçãs. Nada o que comer. Na minha igreja, no primeiro domingo de cada mês, jejuamos durante 24 horas e então pegamos no dinheiro que teríamos gastado em comida e damo-lo aos pobres. É um dia de jejum e de oração e de dádiva, o que é uma coisa boa, mas acho que sou um bebê. Sempre me custou muito passar fome. Por isso, apesar de estar habituada a passar um dia sem comer, foi muito desencorajador ver-me encurralada num acampamento sem comida nenhuma. Sou o gênero de pessoa que tem de comer de 3 em 3 horas. Senão, sinto-me muito infeliz e fico um pouco irritadiça. A maior parte das pessoas não percebe ou esquece porque não tem o que fazer com muita frequência, da rapidez com que a fome chega e como então desejamos comer. Passamos uma manhã sem comer, e depois um dia, e depois outro. Eu estava a ficar mesmo com muita fome. Todos nós estávamos. Sentia-me muito infeliz. Doía-me a barriga. E então comecei a perguntar-me: o que é que vai acontecer? Ele vai deixar-nos para ir arranjar comida? E como é que vai arranjá-la? Quanto tempo vai demorar? Por volta do meio da manhã, eu e Barzi estávamos na tenda. Ela estava a ensinar-me a remendar as túnicas, coisa que era dever de uma boa esposa e que eu tinha de aprender. Para isso, trouxera túnicas novas para vestirmos enquanto remendávamos as antigas. Ao princípio, tinham sido de um bege esbranquiçado, mas agora estavam mais castanhas do que beges. As túnicas novas eram feitas de lençóis dourados e tínhamos de enfiá-las por cima da cabeça e depois prender com um fecho e atar com uma faixa à volta da cintura. O tecido era barato e fraco, mas os lençóis não tinham sido muito usados, o que fazia delas as melhores peças de roupa existentes no acampamento. Mas eram desajeitadas e feias, com mangas que nos pendiam dos lados do corpo em grandes triângulos, o que lhes dava o aspecto de vestes africanas. Passamos a manhã inteira a coser e remendar as velhas túnicas de linho, mas estava muito calor. O trabalho era aborrecido e eu estava cheia de fome. Não conseguia pensar noutra coisa. Por fim, Mitchell enfiou a cabeça na tenda e anunciou: vou descer a Babilônia para saquear. Ao princípio, não percebi o que estava a dizer. Babilônia? Saquear? Mas então fiquei muito excitada. Descer a Babilônia. Aquela conseguia eu decifrar. Ia descer ao mundo e arranjar-nos comida. Mas essa não foi a única coisa que me fez feliz.
Aquilo significava um dia inteiro sem ele. Não seria violada, não seria insultada, não teria de ouvi-lo explicar-me como ia matar a minha família. Não teria de ouvi-lo dizer-me como deveria estar agradecida por ele me ter salvado do mundo. Não sabia o que era mais excitante, se passar um dia inteiro longe dele ou a possibilidade de ter comida. Enquanto ouvia preparar-se para ir, senti-me como uma garotinha na manhã de Natal. A boca encheu-se-me de água ante a perspectiva de ter finalmente qualquer coisa que comer. O coração bateu-me mais depressa no peito quando ele calçou as botas e pegou na mochila. Sim, queria dizer, desce à Babilônia e traz-me comida. Mas como iria ele consegui-la? O que queria, na verdade, dizer com saquear? Olhei para ele, confusa. Mas Mitchell não se ofereceu para explicar, o que era invulgar, porque andava sempre à procura de qualquer assunto novo de que pudesse falar. A verdade era que não importava. Não tardaria a saber tudo a respeito de saquear. Então ocorreu-me um outro pensamento. Talvez ele me trouxesse notícias do que se estava a passar com a minha família. Talvez me falasse dos esforços para me encontrar. Imaginava-o a usar as notícias para me atormentar. Estiveram tão perto, Esther tão perto, e, no entanto, tão longe. Talvez me trouxesse notícias do mundo, qualquer coisa para quebrar o tédio. Ou melhor ainda, talvez o seguissem quando ele voltasse ao acampamento. Talvez alguém nos encontrasse enquanto ele estivesse longe. Talvez alguém o apanhasse enquanto estivesse na cidade. Sabia que todas essas coisas eram mais do que improváveis, mas não conseguia deixar de pensar nelas. Ele ia à cidade, ia expor-se à sociedade, a outras pessoas, talvez até à polícia. Tinha de ser um motivo de esperança. Eu só não sabia era como. Então o coração deu-me um salto no peito quando me ocorreu um pensamento aterrador. E se ele fosse apanhado? Se não voltasse? Tinha a chave do cadeado do meu cabo. Sem chave não havia liberdade. Ficaria ali presa para sempre. Se ele fosse apanhado e não voltasse, o que poderia Barzi fazer? Ia embora e abandonar-me-ia. Era o que faria. Fugiria para tão longe e tão depressa quanto pudesse para se salvar. Deixar-me-ia ali, amarrada por um cabo a duas árvores no meio da montanha. Eu morreria, sozinha, de fome, de sede. Era um pensamento assustador. Enquanto se preparava para descer até a cidade, Mitchell falava consigo mesmo, excitado. Para alguém convencido de que o mundo não passava de um covil de pecadores, parecia estar muito bem disposto. Ocorreu-me então que estava a planejar uma pequena descida abaixo de todas as coisas, só sua. Talvez até uma grande descida. E comer e beber e festejar, deixando-me presa às árvores. Mitchell esteve fora o dia todo. O nosso almoço foi um pouco de água. O sol desceu para o horizonte a oeste. Eu estava a tornar-me perita em calcular as horas, observando-o no seu percurso por cima das árvores. As sombras da montanha alongavam-se. O sol desapareceu atrás da crista mais alta e começou a escurecer. O ar
arrefeceu. Comecei a perguntar-me como ia Mitchell arranjar-nos comida. Não tinha dinheiro, nada que trocar. Talvez quisesse roubar uma carteira, mas como poderia isso ser o suficiente para nos alimentar? E se ele voltasse de mãos vazias? Então comecei a ficar furiosa. Ele estava a demorar muito, muito tempo. E se estivesse no sopé da montanha a comer e voltasse sem nada para nós? Não desviava os olhos do fundo da ravina, à espera de vê-lo sair de entre as sombras das árvores. Pus-me à escuta, à espera de ouvir o som de ramos partidos ou de folhas secas pisadas por botas. Estava meio morta de fome. Não podia esperar que ele voltasse. Vá lá, rezava dentro da minha cabeça. Anoiteceu. Esperamos, no escuro. A fogueira não estava acesa. Não tínhamos lanternas. Estava a ficar cada vez mais frio. Por fim, Barzi disse que eram horas de ir para a cama. Enfiamo-nos na tenda. Tentei dormir, mas não consegui. Tinha demasiada fome. E agora estava com medo de que ele não voltasse. Mas Barzi não parecia preocupada. Ela sabia como era longe até a cidade. Sabia que era uma longa e esgotante caminhada. Mas eu tinha notado como também ela olhava para o fundo da ravina, a maneira como também ela escutava, à espera de ouvir o som de pessoas nas ervas secas. Ao fim de algum tempo, acabei por adormecer. Por volta das 11, sentia sacudir-me o ombro. Ele tinha voltado. Saímos da tenda quase a correr. Eu estava desejosa de ver o que ele tinha trazido. Mitchell apontou a lanterna para os sacos de comida que tinha pousado no chão, e então entalou-a num ramo de modo a iluminarmos. Parecia muito satisfeito consigo mesmo. O grande caçador-recoletor tinha voltado. Também Barzi parecia muito contente. O marido tinha providenciado alimento. Que mais podia pedir? Era o momento de as mulheres se mostrarem cheias de gratidão e admiração. A verdade é que eu própria estava capaz de beijar o chão que ele pisava se me desse qualquer coisa que comer. É para que se veja como, em certas circunstâncias, o animal que vive escondido em cada um de nós se mostra sem pudores. Onde está a comida? Era só no que conseguia pensar. Os sacos de papel eram de uma charcutaria de luxo na zona oriental da cidade. Como podia ele ter comprado aquelas coisas? Como conseguiu essa comida? Perguntei. Preguei e saqueei por ela. Foi estupidez da minha parte perguntar. Com Mitchell, as perguntas podiam ser simples, as respostas nunca. Começou a explicar como, no Antigo Testamento, o Senhor liderava os filhos de Israel na batalha e depois lhes dizia que tomassem o que tinham conquistado como recompensa pela luta. Se queriam qualquer coisa, podiam ficar com ela, mas só o Senhor podia indicar quando e onde podiam tirar a outros, nunca um homem. Por isso, quando se luta por uma causa justa e quando o Senhor nos ordena que tomemos qualquer coisa, isso é saque, não é roubo. É diferente, porque o fazemos em nome do Senhor. E o Senhor tinha lhe ordenado que saqueasse. Obedecer era a maneira que tinha de demonstrar a sua fé nele.
Limitara-se a cumprir a vontade de Deus quando roubara a comida na charcutaria. Ok, percebi. Saquear era roubar. Não quis saber, só sabia que tinha fome, mas estava curiosa. Então, o que faz quando prega? Sorriu. Aquele era seu território e tinha muito prazer em explicar. Quando estou na rua, numa loja, onde quer que o Senhor me guie, os verdadeiros discípulos de Cristo reconhecem-me como sendo o seu verdadeiro profeta. E quando isso acontece, dão-me dinheiro. É assim que Deus providencia para que não passemos privações. Lembrei-me da primeira vez que o tinha visto, naquela já tão distante tarde de novembro, na baixa de Salt Lake City. Portanto, chamava pregar a pedir esmola, que era como arranjava a maior parte do dinheiro de que precisávamos para comprar comida. A elaborada explicação não mudou a minha maneira de pensar. Era um mendigo naquela altura e continuava a ser um mendigo agora. Explicou então por que tinha demorado tanto tempo. A pregação não correra tão bem como esperava. Ao que parecia, eram poucos os que o reconheciam como profeta que na verdade era. A boa notícia era que o saque correra um pouco melhor. Mas depois de tanta pregação e saque, tivera de ir a Pioneer Park, onde alguns dos seus costumavam juntar-se, para repousar um pouco. O que significava que tivera de beber um pouco, fumar um pouco, o que fosse necessário para reunir as forças de que precisava para voltar a subir a montanha. No fim, acabara por passar a maior parte da tarde a beber e depois tivera de dormir para curar a bebedeira e arranjar energia para a viagem de regresso. Adivinhem o que vi lá embaixo, disse então, cheio de orgulho. Eu queria lá saber, só queria a comida. Havias de ter visto. Aproximou-se tanto que sentiu o cheiro ácido do suor e o fedor a álcool do seu hálito. Vi a cara da minha doce Shiar-Shahab espalhada por toda a cidade. Está em todas as lojas, todos os candeeiros de rua, cartazes com a cara dela por todo lado. E fitas azuis, milhares de fitas azuis. E enquanto andava pela cidade, com o doce rosto da Shiar-Shahab a olhar para mim, querem saber o que pensei? Aproximou-se ainda mais na escuridão. Pensei para comigo mesmo. Consegui o primeiro prêmio. Consegui a garota mais bonita da cidade. E isso faz-me sentir orgulhoso. Fiquei a olhar para ele, estupefata, a tentar assimilar o que acabava de ouvir. Cartazes com a minha cara, espalhados por toda a cidade. Isso significava que as pessoas continuavam a procurar-me. Não tinham desistido. E não era só a minha família. Andavam também outras pessoas à minha procura? Bonitos cartazes por todo lado. Mitchell parecia cantar. Tão orgulhoso estava do que tinha feito. Tão orgulhoso do que tinha capturado. Tão orgulhoso do que possuía. Enfiou a mão no bolso e tirou de lá uma folha de papel dobrada. Ergueu-a para a luz e eu vi a minha cara sorridente, o meu nome, umas descrições e um número de telefone. O meu coração bateu mais depressa. Continuavam à minha procura. Não tinham desistido. Talvez ainda houvesse esperança.
Tentei não sorrir quando ver aquele cartaz varreu o meu desespero. Mitchell estava a olhar para mim, com os olhos cheios de luxúria e orgulho. Então abriu os sacos de comida, queijo e bolachas, mais uvas, cenouras e maionese. Havia até um par de sacos de bolinhos, uma coisa muito atraente para uma garota de 14 anos. Parecia uma enorme quantidade de comida. Compreendo agora que não daria para nos alimentar mais do que uns poucos dias. Mas na altura pareceu-me mais comida do que seria capaz de comer num ano. Esperei, a salivar, o meu instinto de sobrevivência a funcionar a todo vapor. Tive de fazer um esforço para não me atirar a ela, pois já tinha aprendido uma dura lição a respeito de comida e de paciência. Uma manhã tinha acordado e comido uma côdea de pão antes deles terem posto a mesa e abençoado a comida, e fora severamente castigada. Tinha sido um sarrilho dos grandes. Agora sabia que não podia comer nada antes deles terem rezado a oração. Mas, por vezes, Mitchell chegava a rezar durante 40 minutos. Não ia conseguir aguentar tanto tempo. Mitchell tirou a comida dos sacos, dispondo-a com cuidado para que a víssemos. A última coisa que tirou do saco foi uma garrafa de vinho. Podemos comer? Supliquei. Oh, vais comer, sim, respondeu Mitchell. Vais até poder comer tudo o que quiseres. Mas primeiro precisamos de ter o sacramento. Há demasiado tempo que não temos o sacramento. Olhei para ele. Uma cerimônia religiosa, ali em cima, na montanha, à meio da noite, por causa de uma porção de comida roubada. Ok, tudo o que ele quisesse, desde que comêssemos. Mitchell abriu o vinho e encheu um púcaro de peltre. O líquido parecia vermelho escuro, quase preto, à luz da lanterna. Cheirei-o e afastei o púraco. Era a primeira vez que cheirava álcool. Lembro-me de ler no rótulo que era um Merlot. Também tinha uma garrafa de Sauvignon Blanc. Depois de servir o vinho, Mitchell pousou o púcaro à sua frente, pegou numa fatia de pão e partiu-a em 3 pequenos pedaços, que colocou num prato. Abriu a Bíblia e leu uma parte que falava a respeito do sacramento, e então rezou uma oração. Depois de todos esses preparativos, passou-me o pão. Tirei um pedaço de côdea e comia. Soube-me tão bem. A boca encheu-se-me de água. Queria mais. Ele pegou no púcaro de vinho, bebeu um gole e passou a Barzi, que o aceitou e bebeu também. E então ele passou-me o púcaro a mim. Não vou beber isso, disse eu. A noite era escura, a luz da lanterna fraca, mas mesmo assim vi-o sorrir. Não vais beber? Veremos, pareciam os seus olhos negros dizer. Bebe, disse. Bebe, disse Barzi, impaciente. A última coisa que queria era problemas por causa de um pouco de vinho. Não quero, não sou capaz. Não quero, disse eu. Vais beber, respondeu Mitchell num tom carregado de fúria. A voz dele era dura, violenta. O bom humor que lhe ficara do saque bem-sucedido fora instantaneamente varrido. Pegou na garrafa e encheu o púcaro até acima. Vais bebê-lo todo e vais bebê-lo agora. Não vais comer enquanto não o fizeres. Não vais sair daí. Não vais para a cama. Fazes isto,
ou não fazes nada. Podes ficar aí sentada a noite inteira. Podes ficar aí sentada todo dia de amanhã e todo dia seguinte. Mas vais beber este vinho. Olhei para o púlcaro, a sentir-me agoniada. Ele sabia o que estava a fazer. Sabia o que eu pensava a respeito da bebida. Os mórmons não bebem álcool. Para mim, aquilo era muito importante. Muito importante. Ficamos ali sentados, a olhar uns para os outros. Nem comida, nem água, nem sono, nada, enquanto não beberes. Farás o que eu digo. Compreendes isso, Esther? Beber, trabalhar, pensar, sexo. Farás tudo o que eu disser. Se eu te disser para beberes, tu bebes. Compreendes agora? Estremeci ao ouvi-lo falar. Havia tantas razões para que não quisesse beber. Uma delas era religiosa. Acreditava que o meu corpo era um templo e não queria fazer-lhe mal. Outra parte era o fato de eu ter prometido a mim mesma que nunca beberia álcool. Não precisava de o fazer. Não o faria. Ele estava a exigir-me que traísse tudo o que me era caro. Finalmente, era repelida pelo fato de ser mal para mim. Não tinha nada a ver com religião, era apenas um fato. Eu sei que pode parecer um pouco ridículo, considerando as circunstâncias em que me encontrava. Estava a ser violada diariamente, por vezes mais do que uma vez por dia, por um velho porco que só tomara banho uma vez em 2 semanas. Tinha passado dias sem comer. A água que bebia era racionada. Tinha de lavar as mãos numa água tão suja que se tornara castanha como terra. O meu único banho fora uma ducha de 30 segundos com 4 litros de água tirada de um riacho. Dormia numa tenda. Passava os meus dias presa a um cabo de aço esticado entre 2 árvores. Nada daquilo era o que se poderia chamar um estilo de vida saudável. Havia montes de razões para considerar uma patetice preocupar-me com os efeitos nocivos de beber um púcaro de vinho. Mas de todas aquelas coisas que estavam a acontecer-me, eu não podia controlar uma única. Mas pensava que podia controlar o que comia e bebia. Descobri que estava enganada. Fiquei ali sentada, desafiadora. Ele olhou para mim. O tempo que for preciso, parecia dizer a dura expressão do seu rosto. Os minutos passavam. Nos olhávamos um para o outro. 5 minutos, 10. Durante todo este tempo, um pensamento dava-me voltas na cabeça. O que for preciso para sobreviver. Queria viver, queria voltar para junto da minha família, queria ser salva, e um dia podia ser, mas ele não ia deixar-me comer, nem beber, nem dormir, enquanto não bebesse o vinho. Por isso bebi-o, e ainda hoje o cheiro do vinho basta para me provocar náuseas. Bebi um pequeno gole e tentei passar o púlcaro. Mas Mitchell não estava pelos ajustes. Tinha de beber tudo. Bebi. Achei que sabia horrivelmente. Engasguei-me, mas despejei o púlcaro. Ele voltou a enchê-lo. Este também ordenou. Obriguei-me a bebê-lo. Ele voltou a enchê-lo e eu voltei a beber. Ele sabia que era o suficiente. Finalmente deixou-me comer. Atirei-me à comida. Estava esfomeada, mas o nevoeiro dentro da minha cabeça era cada vez mais denso.
Os meus gestos eram cada vez mais lentos. Minutos mais tarde, um pequeno rato dobrou a correr o canto da tenda, projetando uma fugida sombra à fraca luz da lanterna. Todos nós voltamos para observar. Mitchell pegou num pedaço de queijo e atirou-lhe. O ratinho aproximou-se cautelosamente, cheirou-o e então pegou-lhe e desapareceu nas sombras. Fiquei furiosa. Aquilo era a nossa comida. Não queria desperdiçá-la. Nunca mais queria voltar a passar fome. Depois de comer, estava exausta. Tinha a barriga cheia de comida e o sangue cheio de vinho. Sentia-me tão cansada. Dirigi-me com passos lentos para a tenda. Adormeci, mal me deitei. Pouco depois, Mitchell entrou para me violar. Acordei e tentei lutar com ele, mas estava quase inconsciente. Queria desesperadamente manter-me lúcida, mas era demasiado tarde. E ele fez o que fazia. Depois fiquei estendida na enxerga, a sentir-me o mais miserável que alguma vez me sentira. Por causa do vinho, por causa da violação. Ali, estendida, comecei a compreender por que é que algumas pessoas se entregam à bebida.